quero te dar só um ponto que foi, e para nós foi muito interessante, inclusive o Miguel do Rosário, do blog do Cafezinho, fez uma análise muito boa, e a gente colocou no nosso Instagram, sobre a entrevista do Lula no Podpah, que é um podcast que hoje é o que está na moda no YouTube, né? A questão do podcast que tem ali mais de 5 horas, às vezes, de papo e tal. E os apresentadores lá não são jornalistas, são apresentadores que vêm, inclusive, do movimento popular, da periferia, e fazem aquele programa e entrevistaram o Lula, que, sem sombra de dúvida, é uma personalidade mundial. E me pareceu que a imprensa tradicional meio que torceu o nariz para aquilo, né? Ah, não é jornalismo, não sei o que e tal. Como é que você enxerga essa nova cara do jornalismo brasileiro a partir das redes sociais, desse monte de programas que está acontecendo, de pessoas que não são jornalistas, mas que estão fazendo a comunicação popular? Como é que você enxerga tudo isso? O jornalismo está em crise, o empresarial, o tradicionalzão. Como é que você vê esse cenário todo, Galeno? Olha, um novo momento para o jornalismo no mundo todo, com reflexos bem impactantes também no Brasil. O que está repercutindo mais hoje em dia? Jornalismo feito por não jornalistas. O Mano Brown, por exemplo, ele é o jornalista, sem ser jornalista, mais festejado das redes no Brasil. Os impactos que as entrevistas que ele realiza faz é algo que, inclusive, mostra como que a mídia pegou o caminho errado nos últimos anos. Havia um tempo, eu cheguei a fazer parte do jornalismo lá atrás, trabalhei décadas, né, em redações da grande imprensa e tal, e havia uma crítica muito forte dos setores progressistas do jornalismo com o caminho que estava tomando os jornais, as revistas, os rádios, né? A primeira grande coisa é a exclusão da maioria das pessoas com uma visão crítica diferente do dono dos jornais, das páginas. Tem alguém que faz um certo esforço, a Folha de São Paulo, por exemplo, faz um esforço para mostrar uma pluralidade, né? De alguma forma isso acaba acontecendo, mas a gente sabe que a opinião central é aquela dos grandes donos do jornalismo, né? E a possibilidade de ter meios baratos tornou possível essas outras visões que não eram contempladas pelos jornais, pelas redações. Então, quando eu era um jovenzinho repórter, sonhando em mudar o mundo pelo jornalismo, o que a gente fazia? A gente fazia uma vaquinha e fazia algum jornalzinho alternativo, como aconteceu muito na ditadura, mas não só no pós-ditadura, era uma maneira de enfrentar aquilo que não se desejava para um jornalismo sério, inclusivo. A maneira de fazer era tentar ter o próprio jornal. Eu cheguei a ter em Ribeirão um jornal, não era exatamente um jornal alternativo, mas era um jornal que contemplava outras visões, que era o Jornal da Manhã, que tentou ser uma espécie de jornal da tarde em Ribeirão. Mas é muito difícil, né? É uma concorrência quase impossível de ser travada, né? Contra aqueles que detêm o dinheiro. Era um momento que ainda existia jornalismo diário impresso em Ribeirão. Hoje praticamente sumiu com uma ou outra gloriosa resistência. Mas hoje ficaram baratas as coisas. Ter uma rádio era uma coisa impossível. Hoje você tem uma rádio em 10 minutos na internet, você cria uma rádio e a coisa está rodando. Pode ter audiência ou não. Não é impossível de competir com a Rede Globo, por exemplo, a Record, o SBT. Você consegue possibilidades de comer pelas beiradas. Então, eu criei, ainda durante o governo Dilma, uma espécie de agência de rádio. Então, tinha uma rádio sem ter rádio. Então, eu convidei a Tereza Cruvinel, Fernando Moraes, Lira Neto, Vanderlei dos Santos, várias pessoas de expressão, para fazer comentários diários numa rádio que eu não tinha 1 milímetro de nada. O que eu fazia? Eu produzia e distribuía esse conteúdo de qualidade com uma visão mais progressista da sociedade para outras emissoras de rádio, que, por conta de querer ter aquele conteúdo de qualidade, fazia qualquer negócio para veicular gratuitamente, né? Então, a gente
todo dia estava com outros tipos de opiniões em 200 rádios comerciais do país. Então, hoje é possível e as coisas custam pouco, né? Então, o jornalismo está em crise e do caos veio uma possibilidade de um jornalismo mais decente, vamos combinar. E vamos continuar um pouquinho no jornalismo. Eu tive esses dias fazendo a cobertura da reativação do Sindicato dos Jornalistas aqui em Ribeirão Preto.